estudos para concursos, para a LESP, sobre a AFO. A AFO é a Administração Financeira Orçamentária. Conteúdo de ciclo orçamentário sobre o processo legislativo orçamentário. Obviamente, já que a gente está estudando para o processo para a LESP, a Assembleia Legislativa, ou seja, o Poder Legislativo Estadual, ele é extremamente importante saber. O mais importante do conteúdo orçamentário é as coisas de como é criadas as leis orçamentárias, entendeu? Então, vamos lá. Processo sobre o processo legislativo orçamentário. Você pode ver isso num trecho da Lei 88, no artigo 165, que fala dos poderes das leis orçamentárias. No começo do caput fala os três básicos, né, que todo mundo já viu, se estudou qualquer coisa básica do UAFO, a LDO, o PPA e a LOA, cada uma criada com base na primeira, na anterior, hierarquicamente, né, o PPA é criado primeiro, é um planejamento, ou seja, não tem nenhuma estimativa que vai ser tudo que está escrito lá ser feito, é só uma imagem do futuro, tudo que eles querem fazer. O LDO é criado baseado nela, nessas coisas que eles querem fazer, e depois a LOA é criada baseada na LDO, né? Mas vamos lá. Na lei, também no artigo 165, vai ter um monte de coisa sobre como é feita, quantas pessoas, quanto tempo demora, quem tem que mandar a lei orçamentária lá, o executivo, como é que o presidente pode fazer para mudar a lei orçamentária, qual é a época que ele pode fazer para mudar, e também a última coisa é qual é o processo legislativo, né? Quantas casas do Congresso Nacional, quantas casas do Poder da Assembleia Legislativa, quem da Assembleia Legislativa, quem da Câmara Municipal vai aceitar essas coisas, né? Bom, vai lá. Artigo 165 do processo legislativo orçamentário, diz: iniciativa do Poder Executivo, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais. Lá depois, nos outros parágrafos que aparecem os créditos, né? Mas não é relevante agora. Créditos são importantes para questões, né? Mas eu não acho que vai cair. Seria muito mal que caísse, né? Vale assinalar o vocábulo leis sem maior detalhamento. Leis ordinárias. Lei significa leis ordinárias. Ou seja, tem um problema aqui, que conteúdo que eu já estudei antes, que eu fiquei falando que as leis orçamentárias eram leis complementares. Mas nós acabamos de ler que está errado. As leis orçamentárias não são leis complementares, são leis ordinárias, né? Interessante. Bom, que triste, né? Ou seja, se alguém vê alguma coisa lá, ou se eu revisar com aquilo, eu vou me ferrar. Bom, em matéria orçamentária, as leis ordinárias são o lugar comum. Ordinária é comum, orçamentária é ordinária. Orçamentária é ordinária, tá. Há poucas exceções, das quais vimos acima a conformação das regras mais amplas da organização orçamentária se dá por lei complementar. Ou seja, a lei orçamentária ela é uma lei ordinária, mas as regras estão escritas em lei complementar, entendeu? Pelo menos, mas a lei complementar ainda não foi feita, né? Então é meio triste. Mas a PPA, a LDO e a LOA, assim como os créditos adicionais, exceto os extraordinários, que são são bem específicos os extraordinários, né? São viabilizados por leis ordinárias. Além disso, esses projetos são a iniciativa exclusiva do chefe do executivo. Vamos fazer uma pequena abordagem. Ciclo orçamentário no contexto legislativo é que, apesar de serem instituídas leis ordinárias, os instrumentos orçamentários têm um rito legislativo diferenciado. Os projetos de ordinária normais, eles são enviados ao Congresso pelo Presidente da República e dão entrada na Câmara dos Deputados. Ou seja, como são de iniciativa do Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo é representado pelo Presidente da República. Ele é mandado para o Poder Legislativo da República, que é o Congresso Nacional, entendeu? Do Executivo pro Legislativo. E isso, só para comentar, isso se repete em todos os poderes, entende? O chefe do Poder Executivo do Poder, no caso, se fosse o Estado, o governador manda para a Assembleia Legislativa, que é o Poder Legislativo Estadual. E se fosse um prefeito, ou seja, municipal, como ele é chefe do Poder Executivo Municipal, ele manda para o Poder Legislativo Municipal, que seria a Câmara. A Câmara Municipal, entendeu? Bom, vamos lá. Os projetos de lei ordinárias normais enviados ao Congresso Nacional pelo presidente e dão entrada na Câmara dos Deputados, que isso está escrito no artigo 64 da Constituição. E lá passam por discussões e votações. Em diversas comissões temáticas, antes de ir à apreciação do plenário da Câmara. Às vezes, essa subida ao plenário não ocorre conforme dispuser o regimento da Casa. Se você não entendeu,
porque eu também não, com certeza não teria isso se eu não tivesse tido estudado um treco, uma basiquinha do conteúdo de legislativo que cai aqui na LESP. Mas basicamente a Câmara, o Congresso e todas as assembleias e câmeras, eles têm vários tipos de grupinhos para discutir várias coisas, né? Tipo, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tem umas 18 tipos de comissões. E daí, cada comissão tem um tema específico, tipo segurança, economia, meio ambiente. Tem todas as coisas básicas que todo mundo quer que seja bom, né? E daí, depois de elas discutirem, todo dia tem reunião, e daí elas vão pro plenário. Quem é o plenário, ele na verdade é a casa mais alta hierarquicamente do treco. Por isso que tá falando aqui que elas têm que ir pro plenário. Todas elas têm, e aqui é o Congresso Nacional, o Poder Legislativo da União também tem. Então, daí, em diversas comissões temáticas, antes de ir à apreciação do plenário da Câmara, às vezes essa subida do plenário não ocorre conforme dispuser o regimento da Casa, tá? A partir daí, são enviadas ao Senado, onde passam de novo de comissões temáticas e depois pelo plenário, se for o caso. Então, os projetos vão para a sanção presidencial, se não houver alteração considerável pelo Senado no texto aprovado na Câmara. Se tiver dando para entender, basicamente no conteúdo sempre fala passar pelas duas casas, mas não tem especificar que casas. Daí, se você olhar aqui, mas eu ainda estou confuso nisso aqui, parece que as casas são a Câmara dos Deputados e a Câmara dos Senados. Isso aqui é muito importante porque tem muita probabilidade disso aqui cair na questão, na prova da Lesp. Por quê? Por que vai cair? Por causa que a Câmara dos Deputados e a Câmara do Senado, eles são as caras do poder legislativo, entendeu? Então, e daí normalmente tem questões, sabe, né? Eu fiz muitas questões disso, que eles colocam quais são as atribuições da Câmara dos Deputados. Se lembra que os Câmaras dos Deputados, eles são cargos políticos e eles são cargos políticos mais que do poder legislativo, entende? Daí, ele vai falar atribuições do Câmara dos Deputados e vai colocar lá no meio desses denunciados as atribuições do Senado, entende? Ou seja, esses dois sempre estão em conjunto para um ferrar com o outro, um cancelar o outro. Pode ser, tipo, qual dessas aqui não é a atribuição da Câmara dos Deputados? Daí vai estar lá no meio uma atribuição do Senado. Qual dessas aqui não é uma atribuição do Senado? Daí vai estar lá no meio uma das atribuições dos deputados. Daí, ou ele fala lá, qual dessas aqui a Câmara é um teco do deputado? Daí vai lá, tá? Só coisas do Senado e no meio delas vai ter uma coisa dos deputados, que você também vai achar que é coisa do Senado, entende? Porque elas são muito parecidas. Então, por isso que essa aqui é um conteúdo meio difícil. Você fica confundindo as coisas do Senado com as coisas dos deputados. Ou seja, no enunciados da questão vai estar tudo certo, meu. Tudo está escrito na Constituição, que vai estar lá no enunciado. Não vai ter coisa que está escrito errado. E por isso que é difícil. Você vai, espera, isso aqui está certo, isso aqui está certo, isso aqui está certo. Ué, mas qual é o erro? Não tem erro grosso que normalmente tem. Então, eu não tenho a menor ideia. Eu não consigo diferenciar qual que é do deputado e qual que é do Senado, né? É isso aqui que fica repetindo. Interessante ficar comentando como é que acontece as questões, né? Bom, vamos lá. Passou primeiro pela Câmara dos Deputados. Daí, a partir daí, são enviados ao Senado, onde passam a segunda casa, né? Por comissões temáticas e depois... Comissões temáticas de novo, né? E depois pelo plenário, se for o caso. Então, os projetos vão à sanção presidencial se não houver alteração considerável pelo Senado no texto aprovado na Câmara. Caso contrário, se a redação for significativamente mudada pelo Senado, os projetos... projetos são importantes, né? A palavra projetos. Voltam à Câmara para apreciação das modificações. Nessa última hipótese, a Câmara é quem encaminha o projeto para a sanção do Presidente da República. Bom, diferentemente disso, os projetos de matéria orçamentária não passam por uma série de comissões temáticas antes de ir ao plenário, um passo por vez. E em ambas as casas, nesse âmbito, o projeto é instruído apenas na comissão mista do orçamento, que recebe simultaneamente pareceres das comissões temáticas de ambas as casas e emendas parlamentares, e emite seu próprio parecer encaminhando-o juntamente com o projeto para votação pelo plenário do Congresso Nacional. Trata-se de duas casas em sessão conjunta. No plenário do Congresso, pela votação da maioria simples dos parlamentares, o projeto é aprovado em detalhe, apesar de se tratar de uma sessão conjunta da maioria da considerada apenas entre pares. Tomam-se separadamente para na votação a maioria dos deputados e a maioria dos senadores. Tá.
Agora, uma coisa extremamente importante também. Não, eu vou fazer outro vídeo só porque ela é extremamente importante, né? Sobre as emendas, o próximo conteúdo é sobre emendas ao projeto de matéria orçamentária.